Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva a todos. Estamos aqui em lares separados, mas conectados na teia de amor que promana do Pai Maior, sob a égide do nosso Mestre Jesus e, através da Dona Isabel, do Senhor Benedito, propicia a todas as criaturas daquele pronto-socorro espiritual a conexão do bem e do amor. Nós, nesse horário das 18 horas, que é o horário de Maria de Nazaré, através da nossa prece, nós possamos expandir a sintonia desse espírito feminino que trabalha na área do sentimento de todas as criaturas do orbe, para que através da busca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, nós possamos receber no nosso coração, na nossa sintonia, essa efusão amorável de energias, de vibrações positivas. Pedimos o amparo da espiritualidade maior para que nós possamos estudar mais uma página do livro Fonte Viva. Hoje nós estamos estudando a lição 53, que fala da pregação. E é tirado esse texto do Emmanuel de uma citação da carta de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, em que Paulo diz: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amanhã, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então, o que o Paulo está dizendo para nós nesse versículo? Que ele vai gastar o que ele tem e vai deixar-se gastar pelas nossas almas. Então, gente, o que a gente pode entender? Que nós gastamos na nossa presença, na experiência corpórea, todas as benesses que o Criador nos possibilita. O oxigênio que respiramos, o alimento que nos nutre, as músicas que nos elevam, as leituras edificantes que ligam o nosso coração ao plano maior, os entes queridos, as almas amorosas que nos fortalecem na nossa caminhada, o nosso trabalho, tudo isso são situações que o Pai misericordioso propicia no orbe como expansão para que o espírito imortal faça a sua caminhada. E nessa caminhada, eles nos doam. Muitas vezes, a gente, na nossa programação reencarnatória, nós temos o mínimo. Às vezes, moramos em cubículos, não temos o que comer, não temos o que vestir. Muitas criaturas não têm nem esse cubículo, dormem nas ruas, ao relento, exposto a todas as intempéries da vida. E quando a gente doa alguma coisa, seja um agasalho, seja um alimento, nós dispomos de recursos que são doados pelo Criador. E nessa trajetória evolutiva, em que o Paulo diz para nós que ele doa o que ele tem e ele dá tudo o que ele tem da alma. Doar o que é externo, o que a espiritualidade nos propiciou como fonte de riqueza, de possibilidades a serem trabalhadas, isso é fácil, gente. A grande dificuldade da criatura é doar-se incondicionalmente, como Jesus se doou quando ele criou o orbe, quando ele fez a sua caminhada no nosso planeta Terra. Durante 3 anos, ele esteve com os apóstolos e deixou uma mensagem de amor. E nessa mensagem de amor, no capítulo do Evangelho
dos trabalhadores da última hora, ele deixa claro que nós somos os trabalhadores da última hora, que nós estamos no orbe neste momento, e não importa o que tenhamos feito, não importa as dificuldades, os problemas, se nesse momento a gente se direcionar e ter um norte de amor, a gente vai conseguir permitir que Jesus nos sintonize. Então o Emmanuel, nesse comentário do Paulo, ele diz o seguinte, né? Que há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade da fé, mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados, sob disparatadas alegações. Impedimentos 1000 lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, em que a boa doutrina lhes não constitua incômodo a vida calma. Então, muitas vezes nós somos colocados em situações em que temos muitos recursos e na hora de colocar em prática essa lição, a gente recua, como se a gente fosse deter para nós o que é essencial, né? O essencial para nós, gente, é a vida. O essencial para nós é o tempo, é a possibilidade. As circunstâncias do ambiente, elas são instrumentos do nosso crescimento. Quando você tem uma experiência de perder tudo, seja por um acidente natural, uma enchente, um incêndio, alguma coisa do tipo, você é testado para você saber o que te norteia. Então, nós que somos espíritos imortais, a grande lição da doutrina espírita, ela fala que nós temos que lidar com a morte. E hoje nós estamos vivendo uma situação muito diferente. Já teve várias pandemias, mas a nossa geração não enfrentou nenhuma. E hoje nós estamos enfrentando uma pandemia. E nessa pandemia, gente, a gente não percebe, mas está sendo a separação do joio e do trigo. Então, muitas criaturas, principalmente nós espíritas, a gente toma o partido, é o partido político, é o partido da religião, é o partido da família. E como diz uma amiga, né, partido, você está partindo. E Jesus, quando veio à orbe, ele não partiu, ele uniu, ele agregou e nós partimos. Olha, a casa de Isabel é melhor, a doutrina espírita é a melhor, olha, a profissão X é melhor. Isso, gente, é porque nós somos tribalistas, nós ainda não saímos das teias que quando nós não trabalhamos as nossas dificuldades, no nosso mundo mental, a gente fica lá no tempo da barbárie, no tempo da dificuldade. Então, ontem eu estava assistindo uma live do Haroldo Dutra Dias e ele estava falando o seguinte, que ele está assim um pouco receoso com os espíritas que não colocam em prática a grandiosidade dos ensinamentos recebidos. O que é você ser espírita e não ter esses conceitos arraigados na sua forma de ser, de pensar e de agir? Então, como diz o Haroldo, ele fala que nós precisamos estar abertos para os espíritos. Porque se a espiritualidade não atuar na nossa vida, nós somos espíritas de gabinete. E parece que nós perdemos o foco do entrosamento da criatura com os
espíritos amigos. Nós colocamos uma barreira. É óbvio que existe a mediunidade com Jesus. Essa mediunidade, ela ocorre no templo evangélico, ocorre na Igreja Católica, eles falam com o Espírito Santo. Então, é intensificado nesse momento o entrosamento da espiritualidade conosco. Para quê? Para que nós que estamos integrados nessa vida, possamos ser a palavra viva de Jesus com as criaturas. Nós vamos ter que seguir o exemplo de Jesus. Jesus nunca julgou ninguém. O que nós fazemos, gente? Nós julgamos a pessoa que vai para um lado político, nós julgamos a pessoa que torce para um time, nós julgamos a pessoa pela cor, pela preferência sexual dela. E isso, gente, não faz parte do roteiro que Jesus traçou para a criatura quando ela adentra nessa escola planetária chamada Terra. E aqui, nesse laboratório, é colocado para nós experiências múltiplas. Então, eu tenho que ter a consciência que estar no orbe encarnado e tendo conhecimento que a lei maior é a lei de amor, que as minhas atitudes possam ser amorosas. Esse momento da pandemia em que nós estamos dentro do lar, com os espíritos mais vinculados a nós, a gente tem que olhar para essas criaturas e conviver com a diferença, entender a dificuldade do outro. Essa dificuldade do outro, muitas vezes nós inserimos na nossa vida, a nossa vivência atual com essa criatura, para trabalharmos dificuldades milenares. Você não está na sua família por um acaso. Você não nasceu no Brasil por um acaso. Você tem afinidade com a doutrina espírita, não é por um acaso. Então, se você analisar o quadro atual e você for se reportar, por exemplo, no cenário, aonde que tem mais mortos? Na Itália. Qual que é o karma da Itália com o planeta? Todo o movimento que houve romano ali. Se você for na Espanha, teve um número imenso de mortos. Qual que é o karma da Espanha com a dimensão planetária? Ali teve a Inquisição. E nós que somos do Brasil, nesse momento, nós temos um karma coletivo, que é a Guerra do Paraguai, que é a escravização dos nossos irmãos negros que foram trazidos da África. E nesse momento que é dado para nós, pela conexão, a gente dando da gente, a gente consegue expandir essa potencialidade de amor que a gente consegue. E o Emmanuel continua dizendo para nós que efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Dar do que somos, gente. Como é difícil isso, né? Tem uma historinha, eu não vou me lembrar o livro, de uma criatura que ele morava numa fazenda e ele tinha um patrão. E esse patrão, ele era muito generoso. Tudo que ele comprava para a casa dele, ele comprava igual pro funcionário dele. E quando esse patrão desencarna, ele encontra um funcionário muito bravo com ele, dizendo que ele nunca deu o que ele precisava. Ele falou: como? Tudo que eu tinha eu dividia com você. Pois é, mas quando o senhor fechava a porta da sua casa, você fazia o evangelho, você estudava a doutrina espírita e você nunca me ensinou que existe vida após a morte. Você nunca me ensinou que eu deveria enfrentar a morte com naturalidade porque a vida continua. Eu não te perdoo isso. Então a gente vê ali que a criatura, ela dava bens materiais, mas ela não dava do que ela detinha como condição. E nós que hoje estamos na condição
de pregadores do Evangelho do Cristo, nós não somos boas coisas, gente. Se a gente olhar para o nosso pretérito, boa coisa a gente não foi. E hoje a vida nos situa numa condição em que a gente começa a estudar e pelo estudo a gente modifica a si próprio. O processo de educação é você modificar atitudes pelo conhecimento adquirido. E você vai ter que, nessa vida sua, estabelecer um roteiro em que você, no seu dia de 24 horas, você tenha minutos de oração, que você tenha minutos de leitura edificante, que você eleve o seu padrão vibratório. Quando isso ocorre, o seu anjo de guarda fala, graças a Deus, a criatura despertou. E pela abertura que essa leitura te dá, ele aproxima de você, ele te ajuda, muitas vezes, a desenvolver habilidades e enfrentar tempestades que ocorrem no nosso coração. Então, a vida, gente, ela é preciosa, ela é maravilhosa. Nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação e temos a felicidade de saber que os nossos laços são eternos, que a amizade que nós construímos se perpetua e que mãos amorosas estão nos ajudando, que mãos operosas, muitas vezes, no momento mais difícil, quando a gente estiver do outro lado, serão aquelas mãos amigas, esses laços de amor que nós construímos no agora, né? E o Emmanuel continua dizendo para nós que é imprescindível dar-nos através do suor da colaboração e do esforço espontâneo, na solidariedade, para atender substancialmente as nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Gente, quem que é a figura maior do orbe? Jesus Cristo. Ele espera que cada um de nós, dentro da nossa condição, possamos experienciar, espalhar a sua mensagem de amor, a sua mensagem de luz, a sua mensagem de solidariedade. Nós estamos passando pela Semana Dita Santa, né? Em que a Igreja Católica ela instituiu o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, e em função dessa data, ela escolhe a data da crucificação, a data da Páscoa. Mas isso aí, gente, não faz diferença, porque Jesus tem que nascer não só no dia 25 de dezembro, ele tem que nascer no nosso coração todos os dias. E a crucificação, que é dada como mensagem de dor, na realidade, é uma mensagem que Jesus passa para nós de que a vida continua, que a vida não termina no túmulo. E as criaturas, com medo de desencarnarem, elas estão tomando atitudes extremas, elas estão muito fechadas dentro de si. Só que nesse momento é dado para nós experienciar a nossa capacidade de compreensão, a nossa capacidade de orar em benefício do próximo, a nossa capacidade de manter o equilíbrio dentro de mim. E o que acontece conosco? Nós perdemos muitas vezes esse ponto de referência porque a gente vive num mundo material. Por que isso? Porque nós ficamos muito tempo ali, mas quando nós deixamos o corpo de carne, nós deparamos com a realidade do mundo espiritual. Nós somos espíritos imortais em experiência carnal. Então, se nós estamos pregando aqui hoje, porque Jesus disse? Ele disse lá, ide e pregai. Tem os 500 da Galileia. Se hoje nós estamos sintonizados com a edificação do amor, é porque nós somos tocados pela mensagem de Jesus e nós somos tocados pelos 500 da Galileia. Quem quiser saber detalhes
dessa história maravilhosa, leiam no livro Boa Nova, Os 500 da Galileia. Gente, eu cito o livro Boa Nova porque no livro Boa Nova nós temos experiências de Jesus no orbe que não está relatado nos evangelhos. E é um potencial de conhecimento de palavras de Jesus capaz de nortear a nossa caminhada. E nós que estamos na doutrina espírita, nós somos privilegiados porque nós temos um arsenal de ensinamentos trazido pelos espíritos, pela grafia do Chico Xavier, e a gente não pode deixar de utilizar esse material. Então, como dizia o Chico, né, que ele, aos outros, ele dava o direito de fazer o que quiserem, mas a ele tinha o dever de fazer o seu melhor. E nós temos que aproveitar a oportunidade de fazer o nosso melhor. O nosso melhor, gente, não é a gente pegar tudo que tem na casa e doar aos pobres. O nosso melhor é o nosso entendimento, é a nossa compreensão, é a nossa alegria, é a nossa certeza de que os nossos laços serão eternos, que as criaturas que nos precederam na viagem da morte para o mundo espiritual, que são laços do nosso coração, a gente vai reencontrá-los. Que se eu tiver que enfrentar o desencarne, nós que somos espíritas sabemos que não é o fim. Para que tanto desespero? Para que tanta correria, né? E o Emmanuel diz para nós o seguinte, olha, muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação em empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção a Boa Nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Gente, a criatura que mais se doou foi o Cristo. E a gente, às vezes, vai falar, eu fiz isso pela minha mãe, fiz isso pelo meu filho, fiz isso pelo meu irmão. Ó, chega, basta, ele se vira, daqui para frente ele anda com as pernas dele. Jesus nunca faria isso, gente. Jesus nunca falaria para nós, ó, essa criatura, ela é torcedor do time X, ou ela pertence a tal religião, ou ela tem tal preferência sexual. Jesus não faria, não faz diferença, gente. O que faz diferença é o sentimento, é aquilo que a gente precisa ter. E o Emmanuel termina dizendo que pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Gente, essa lição, ela serviu para mim. Então, nós somos uma árvore robusta no meio do bem. E se a gente tem aí uns bichinhos da maledicência, da insegurança, do medo, vamos tratar dessa arvorezinha, vamos dar fruto. A qualidade do fruto depende do esforço de cada um, do suor de cada um. Gente, daqui a pouco vai ser noite. Você vai botar a tua cabeça no travesseiro. Quando você acordar de manhã, você vai ter uma página em branco da vida. O que você vai escrever nessa página em branco? Não importa que hoje você brigou, que você foi decepcionado, que você foi traído, que aconteceu isso ou aquilo. Porque, gente, o momento da experiência que nós estamos vivenciando, não importa o que está acontecendo. O que está sendo avaliado é o sentimento que você agasalha
e transmite ao outro. O mundo está conturbado? Tá, mas eu estou na certeza de que Jesus é o governador do orbe, que Jesus está no leme, que esse planeta ele vai chegar a um porto seguro. Quando é que começou o momento de regeneração do planeta, gente? 18 de abril de 1857, quando chegou para as criaturas as informações do Livro dos Espíritos. E o último livro da série do Kardec foi a Gênese. E no último capítulo ele fala: são chegados os tempos. Se vocês lerem esse capítulo, exatamente o que nós estamos vivenciando hoje. Esse livro foi escrito há mais de 160 anos. Então, nós temos todas as informações, nós temos todas as diretrizes para conseguir dentro de nós restaurar esse equilíbrio e essa conexão com Jesus. O Evangelho de Jesus, ele precisa encontrar terreno fértil no meu coração. O meu coração, ele tem que ser aquela terra boa da semente, da parábola da semente, que vai produzir, ou vai produzir 30, ou vai produzir 60, ou vai produzir 100. Mas eu tenho que trabalhar na aridez do meu coração para que eu seja instrumento da paz e do amor, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar de tudo aquilo que nos rodeia, gente. Então, esse momento, gente, ele não pode ser perdido. Olha para você, vê o que precisa ser trabalhado, tenha coragem. Você está se sentindo débil? Ore, faz oração. Quando você ora, a sua oração encontra-se com o Criador e na hora vem a resposta. Tudo aquilo que nós pedimos, nós recebemos. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus deixa para nós essa certeza que nós não estamos sós, que nós estamos amparados na nossa caminhada evolutiva. Gente, gratidão a todos, que as bênçãos de Jesus envolva a cada um, a cada lar, que a figura amorável de Jesus encontre no seu coração, na sua atitude, ressonância positiva, envolvendo todas as criaturas que estão à sua volta. Se você foi tocado pela essência divina de Jesus, espalhe esse amor, essa alegria, essa compreensão. No seu local onde você está, faça prece, conecte-se com o maior. E existem espíritos desencarnados que por essa luz serão amparados. Peça para que eles sejam direcionados para a casa de Isabel, para a casa Fonte Viva, para a casa Eurípides Barçanufo, para a igreja, se aquela criatura tem afinidade com a igreja católica, para o templo evangélico, não importa, gente, porque o Pai Criador disponibiliza em cada local de oração espíritos capazes de recolher. Que nós sejamos pregadores do bem e do amor. Gratidão, que a paz de Jesus nos envolva. Um beijo no coração de todos.